Além de zerar o imposto para importação, outras medidas também foram anunciadas pelo governo. Estão, entre elas, a criação de estoques reguladores. Eles querem criar estoques reguladores pela Conab, a possibilidade de algum estímulo para produtos da cesta básica e médios produtores no Plano Safra, que deverá começar a ser construído e divulgado a partir de maio ou junho, e a expansão do sistema de inspeção de produtos de origem animal. O vice-presidente Alckmin também chegou a pedir aos estados que reduzam o ICMS dos itens da cesta básica numa tentativa de baixar o preço dos alimentos. Depois de tudo isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse na sexta-feira agora que o governo poderá tomar alguma atitude drástica contra a inflação dos alimentos se não encontrar uma solução pacífica. O petista também afirmou que o preço dos ovos está saindo do controle e que o que interessa é levar comida barata para a mesa do brasileiro. A fala dele ocorreu durante uma visita a um assentamento do MST, que é o Movimento Sem Terra. Vamos saber o que isso significa na prática para quem produz comida no Brasil, que são os agricultores e pecuaristas. O César de Castro está conosco, é consultor do Itaú BBA e, primeiramente, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Kellen. Prazer falar com vocês. Eu vou começar com a última declaração do presidente, porque a gente precisa interpretar o que isso quer dizer na prática. Se as medidas anunciadas nesta semana, como, por exemplo, zerar imposto de importação para alguns alimentos, não funcionar para baratear o preço da comida à população, o presidente está falando em medidas drásticas, não pacíficas, porque o foco é baratear o preço da comida. Isso significa o quê, César? Kellen, muito difícil dizer o que está por trás das entrelinhas, mas o que se entende que seria drástico e muito ruim seria controle de exportações, né? Claro que o presidente faz um aceno político, nós entendemos que essa medida de zerar as alíquotas de importação totalmente inócua, não vai ter efeito nenhum, né? O cientista político que me antecedeu aqui justificou bem, né? São produtos que o Brasil é líder mundial, café, açúcar, carne, nós somos os mais competitivos, exportamos porque temos sobras. Em alguns casos, eu discordo um pouco da nota da frente parlamentar de que não há problema de oferta. Em alguns casos há sim, é o caso do café, né? Houve um problema mundial ano passado no Vietnã e agora o Brasil caminha para uma safra novamente ruim de arábica, então essa é uma das grandes justificativas para a alta dos preços. Se o Brasil fizesse sentido importar, nós importaríamos a preços também ligados ao mercado em Nova York, Chicago, então nós também estaríamos importando os preços internacionais, então não faz o menor sentido. A importação de café é da ordem de 4 mil toneladas por ano, são só cápsulas, não é isso que os consumidores de menor renda consomem, então não há aí possivelmente um efeito nenhum em nenhum desses produtos, talvez algum alívio no macarrão, tá? Porque o trigo sim, nós importamos, eventualmente pode ajudar, mas isso na margem. Pensar em milho, café, açúcar, óleo, não faz o menor sentido. Então, sim, o presidente deve estar pensando em medidas drásticas e o grande risco é isso caminhar para um flerte, né, com medidas de restrição da exportação, que seria absolutamente, também para usar a palavra do colega cientista, um tiro no pé, né? Temos aqui do lado um exemplo clássico, né, de uma desastrada intervenção histórica que foi feita na pecuária da Argentina, que literalmente travou o setor por décadas, né? Só agora, mais recentemente, que a gente tem visto um pouco mais de estímulo, né? O Brasil explodiu de crescimento durante esses anos que a Argentina ficou completamente para trás devido a esses controles de exportação. Então isso é muito ruim, teria um efeito muito grave de desestimular o setor a produzir, o Brasil perderia participação, né? Já está sendo um ano difícil para os produtores, em muitos casos, com margens baixas. Quando os preços caem muito e os lucros inexistem no agro, isso nunca se fala. E em momentos de preços mais elevados é um momento de ajuste. Então, há muito pouco que se fazia do ponto de vista de controle de oferta de alimentos, né? O que deveria ser feito e possivelmente não estará na mesa é o ajuste fiscal, né? Cuidar das contas públicas para criar condições para que o câmbio aprecie e a gente possa ver a inflação ficar menos pressionada.
Muito bem, ou seja, a primeira resposta que você está nos dando aqui sobre os primeiros efeitos das medidas do governo no agro para baratear preços da comida não vai ter efeito, porque no final das contas nós somos grandes produtores de carne, de café, de milho. Zerar a tarifa para importação vai ser uma entrada de um volume baixo que não surtirá o efeito desejado de baratear o preço da comida. Aí o presidente vem e diz, então precisaremos tomar medidas mais drásticas mesmo que não sejam pacíficas. O seu entendimento é que na entrelinha isso pode significar vamos taxar exportação para tentar aliviar o preço da comida. Se essa for a medida decidida pelo presidente Lula, qual vai ser o efeito mais imediato no preço do café, do milho, da carne bovina? E aqui eu estou olhando com o horizonte de quem produz café, de quem produz e investe no milho, de quem produz e investe para produzir carne no Brasil. Que efeito isso geraria? Imediatamente. Geraria o efeito imediatamente um efeito de desestímulo à produção, né? Existem razões hoje, né, com preços elevados que sugerem que os produtores devem expandir a produção, né? Lembrando que café, açúcar, né, são produtos de um ciclo não muito rápido. Então, em curtíssimo prazo, nada disso seria mudaria muito, né? É bom lembrar que café, nós estamos num momento... O preço cairia? O preço possivelmente não, né? Café, por exemplo, nós estamos num período que não tem produção, né? Não tem disponibilidade. Nós estamos exportando o restante da safra anterior por conta de contratos, né, que precisam ser cumpridos. Nós temos um estoque baixo, a safra não começou, não teria grande alívio. O milho também, nós temos uma oferta pequena nesse momento, mas possivelmente crescente nos próximos meses, que vai entrar a primeira safra. É a mesma história da soja também, atrasou um pouco. A gente deve ver o fluxo crescendo. Nós vamos ter uma boa safra esse ano no geral do agro. Mas no curto prazo não há o que fazer, tá, Kellen? Não é tão simples assim. Está muito clara a sua resposta. César, eu vou pedir que você fique aqui conosco, porque mais do que olhar para o cenário doméstico, a gente também tem que olhar para o cenário internacional e tem muita coisa acontecendo, principalmente na relação entre Estados Unidos e China. Eu volto com você em poucos segundos, tudo bem? Claro. Muito obrigada. E agora sobre a retaliação da China aos Estados Unidos. Esse é um dos assuntos no cenário internacional que a gente precisa aqui destacar. A escalada da guerra comercial. Nesta semana, a China impôs tarifas a diversos produtos agrícolas norte-americanos. Itens como milho, trigo, frango, algodão vão ter tarifas de 15%. Enquanto a soja, o sorgo, a carne suína, a carne bovina, produtos como frutas, vegetais, laticínios vão ter taxa de 10% com início já na segunda-feira. Em relação às taxas de 25% sobre Canadá e México, Trump adiou novamente o início, que agora é indicado para 2 de abril. Não bastasse toda essa questão doméstica, César, tem o cenário internacional. A guerra comercial entre Estados Unidos e China escalou, avançou para um outro patamar em que a China retaliou produtos agrícolas norte-americanos. É benefício para o produtor brasileiro? É preço mais alto de soja, de milho, de carne bovina na prática? Talvez, Kellen, a depender muito de como isso vai acontecer. Desde o início da eleição, né, desde que o presidente Donald Trump foi eleito, nós achamos que a possibilidade do Brasil capturar vantagens e se repetir a história que a gente viu em 2018, né, naquela ocasião o Brasil exportou mais para a China, os prêmios melhoraram aqui, né, soja, digo, e nós crescemos muito a nossa participação lá. Hoje a China já depende muito mais do Brasil que naquela ocasião, esse é o primeiro ponto. Mas, caso essas tarifas ocorram, inevitavelmente o viés é para preços internacionais de soja caírem nos Estados Unidos, né? Sobraria soja nos Estados Unidos, aumentariam os estoques, o preço tende a cair e, ao mesmo tempo, a demanda chinesa se voltaria para o Brasil, o que ajudaria os prêmios a subirem aqui. É um pouco do que a gente está vendo nos últimos dias, né? Então, soja caindo em Chicago, os prêmios melhorando aqui. Uma parte disso é por essa história, mas uma parte é porque a China está precisando de soja nesse momento, porque a safra brasileira atrasou, só agora que, né, os impactos de janeiro foram muito pequenos, fevereiro um pouco melhor, mas março, abril, maio deve ser muito forte, vai testar a nossa logística, a China vai comprar muito, ela está com pouca soja lá, ela até comprou muito nos Estados Unidos até a eleição do presidente Trump, mas depois ela recuou pelo risco de não conseguir
puxar essa soja. Então, a China vai precisar, a gente acha que, consequentemente, a tendência é, na medida em que o grosso da safra de soja está por vir, né, a comercialização, a gente vai ver os prêmios caírem, tá, e não subirem. Mas, em curto prazo, a China se voltando mais para o Brasil ajuda um pouco a equilibrar essa queda do preço em dólares. O saldo disso pode ser neutro, tá, em preços em reais. E é difícil imaginar que o Brasil vai ocupar muito mais espaço na pizza de importações de soja da China, porque nós já somos muito relevantes. Eles precisam, faz todo sentido, até pelo calendário de safras do hemisfério sul e norte, eles comprarem um pouco de soja nos Estados Unidos. A discussão ela é muito maior e muito mais profunda do que simplesmente a história da soja. Mas esse embate todo, né, a política protecionista do presidente Trump, ela é altista para o dólar, né, e por conta dos efeitos inflacionários que podem vir a reboque desse aumento de custo para os americanos. É claro que ele vai dosar muito isso para poder ir calibrando. Tudo parece ser uma grande estratégia de negociação em que ele vem muito agressivo para depois chegar no meio termo. Desde o início das tarifas, o mercado tem entendido dessa forma. Então, nós achamos que tem algo pior por vir, né? Ele não vai ser tão só vocal assim, ele deve impor problemas, né? Restrições e dificuldades de comércio com esses parceiros, né? Também o México e o Canadá. Isso pode, na margem, nos favorecer, seja exportando um pouco mais de carnes para a China, né? Carne de frango, eventualmente. Não é um momento que a China tem comprado muitas carnes, tá? De frango e suína principalmente, bovina tem se mantido, mas frango e suíno está mais fraco. Então, achamos que o benefício ele é mais marginal, tá, Kellen, do que foi em 2018. Muito bem. César de Castro, consultor do Itaú BBA, uma satisfação tê-lo conosco. Volte sempre. Obrigado, um prazer falar com você, Kellen. Da mesma forma, até a próxima.